Nos diz assim a palavra do Senhor. Salmo 133, Cântico de romagem de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, muito obrigado, porque até aqui, Senhor, neste culto, o Senhor tem falado aos nossos corações, e nós só temos a Te agradecer. Aproveitamos nesse momento para suplicar que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações agora por meio da pregação da Tua palavra. Que o Teu Espírito que inspirou o autor deste salmo, o salmista Davi, para escrevê-lo, que ele também possa nos auxiliar na compreensão do mesmo. Abençoe, Senhor, para que a Tua palavra possa de fato ser anunciada com fidelidade, com verdade, com exatidão, pois sabemos que uma vez que ela é pregada, Senhor, fielmente, o Teu nome é glorificado. Abençoe aqueles que estarão ouvindo essa mensagem, seja aqueles que aqui se encontram, seja aqueles que não puderam estar conosco e que acompanham pela transmissão, que o Senhor possa de fato usar a Tua palavra para nos moldar, para nos transformar, para tornar-nos mais parecidos com o Teu Filho amado Jesus Cristo. Nos dá, ó Deus, a condição necessária, o quebrantamento necessário, o desejo de ouvirmos e acolhermos a Tua palavra em nossos corações e nos deixarmos moldar por ela, que a Tua palavra, Senhor, possa de fato ser guardada em nosso coração para não pecarmos contra Ti, para vivermos uma vida em obediência à Tua vontade e a cada dia, Senhor, glorificando mais e mais o Teu santo nome. Eu Te peço essas bênçãos, eu Te rogo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, em sua famosa obra O Peregrino, John Bunyan, ele descreve o seu protagonista, o cristão, como sendo alguém que sempre estava em busca de um companheiro na sua jornada. Bunyan não esquece e não ignora o fato, a sua alegoria, de que termos irmãos ao nosso lado, de que estarmos em comunhão, estarmos unidos uns aos outros, isso é sem dúvida muito importante na nossa jornada rumo à pátria celestial. O cristão, na história de Bunyan, começa caminhando com o fiel. Só que quando eles chegam ali na feira das vaidades, o fiel é morto. Posteriormente, o evangelista diz para o cristão se acompanhar de um outro cristão chamado esperançoso. E juntamente com o esperançoso, o cristão ele leva a sua jornada até chegar à cidade celestial. E hoje o salmo que nós temos diante de nós, o Salmo 133, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre a necessidade de comunhão e do caráter da comunhão cristã como sendo algo imprescindível para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento na vida cristã. Ou seja, meus irmãos, jamais nós podemos vivenciar uma espiritualidade verdadeira se não for por meio da comunhão dos santos. Nós precisamos compreender que uma coisa está ligada à outra. Só vamos crescer espiritualmente, só vamos avançar na vida cristã, só vamos amadurecer na fé na medida em que estamos desfrutando deste meio de graça que é a comunhão dos santos.
na medida em que nós buscamos viver em unidade uns com os outros, na medida em que nós buscamos amar uns aos outros em Cristo Jesus. Então, este salmo, ele vai justamente falar a respeito desse tema que ele é tão importante nas Escrituras e também na nossa vida cristã, a comunhão entre os irmãos, para que de fato possamos viver uma vida agradável ao Senhor nosso Deus. Este salmo, Salmo 133, é um salmo chamado de Salmo de Romagem, ou seja, era um daqueles salmos que os judeus peregrinos cantavam quando eles estavam indo para o culto em Jerusalém. Quando eles saíam das suas localidades distantes de Judá e se direcionavam para o templo, eles faziam esse percurso pelo menos 2 vezes por ano. E aqui, queridos, nós temos a descrição de um dos salmos que eles costumavam cantar quando estavam nesta rota, quando eles estavam a caminho do templo, quando eles estavam peregrinando. Este salmo, ele é escrito por Davi, conforme é dito aqui nessas letras em negrito, que fazem parte do texto original. E Davi, provavelmente, ele escreveu este salmo naquele momento em que ele havia assumido o reino e ele também havia unificado o reino. Os irmãos lembram, meus queridos, que na história de Israel, quando o povo vivia ali no período dos juízes, cada um fazia aquilo que achava mais correto, cada um fazia aquilo que entendia ser o mais correto à luz do seu próprio coração. E havia uma confusão, havia divisões, haviam brigas no meio de Israel, tribos se levantavam umas contra as outras, até que então Saul foi escolhido rei. Saul foi escolhido rei de Israel, ele foi o primeiro rei de Israel. A princípio houve toda uma mobilização, as pessoas se alegraram porque havia um rei, eles queriam um rei, então Saul foi levantado rei, mas como nós sabemos, Saul não foi um bom rei. Ele de fato desobedeceu a Deus, ele comprometeu o seu reinado e, consequentemente, queridos, nós vamos ver novamente o povo voltando a entrar em conflito, em divisão, em disputas. E com a morte de Saul, houve ali uma guerra civil em Israel. 10 tribos do povo, 11 tribos seguiram o descendente de Saul. Uma tribo seguiu Davi. Depois de anos de batalha, Davi vence. E aí então ele vai unificar o reino. Ou seja, todas as tribos o reconheceram como rei e estavam debaixo da sua autoridade. A guerra, então, entre elas havia cessado. Houve um período de paz, houve um período de tranquilidade no meio do povo. Havia ali um local onde todas as tribos se reuniam para a adoração, que era em Jerusalém. E durante o reinado de Davi, a nação de Israel prosperou em todos os sentidos. Houve paz entre as tribos, houve prosperidade financeira, houve um aumento no território e houve esta união entre as tribos de Israel. De modo, queridos, que esse salmo, ele foi escrito provavelmente neste período, no período em que Davi unificou o reino e que agora ele estava alegre e bendizendo ao Senhor e louvando a Deus justamente por aquela bênção que ele estava presenciando, que era a unidade no meio do povo de Deus, a comunhão entre as tribos, o povo de Deus se reunindo para, de fato, adorar ao único e verdadeiro Deus, em unidade, em paz. E eu gostaria de destacar aqui algumas lições. A primeira delas é que nós precisamos buscar a comunhão com os irmãos. Veja que Davi inicia o salmo demonstrando aqui alegria pela unidade presente ali no meio do povo de Deus.
ele começa o salmo dizendo: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aqui nós estamos cientes de que ele estava falando ali dos judeus, os judeus de todas as tribos que agora estavam unidos em um só propósito, em um só ideal, debaixo de um só governo, adorando a um só Deus. E viver em união, queridos, era algo maravilhoso para o povo de Deus. Aquela união no sentido político, vamos dizer assim, que estava estabelecida ali no reinado de Davi, era algo que era muito benéfico para a nação. Porque só você observar o período dos juízes, como eles viviam espalhados, como eles viviam isolados, cada um fazia aquilo que achava que era melhor, e volta e meia eles se estranhavam, volta e meia havia conflitos entre eles, guerra civil. Agora não. Agora, debaixo do mesmo governo, eles estão vivendo um tempo de unidade na nação. Isso era uma bênção, isso era algo bom, isso era algo agradável. Também essa união fala justamente daquele momento em que as guerras haviam cessado. Ou seja, eles muitas vezes não estavam guerreando com os povos pagãos, eles não estavam guerreando com os de fora, eles não estavam indo de encontro aos inimigos do povo de Deus, mas eles, enquanto povo de Deus, enquanto nação escolhida, estavam vivendo muitas vezes em litígios, conflitos, em guerras, de modo que membros de uma tribo matavam outros, e aquela guerra era algo terrível. Porém, agora nós vamos perceber que havia um período de paz, havia um período de tranquilidade. As tribos podiam se relacionar, os membros das tribos poderiam percorrer todo o território de Israel sem temor de serem mortos. Então era um momento de grande alegria, porque as brigas internas haviam cessado. Mas, queridos, o Salmo, ele ressalta aqui como sendo bom e agradável esta união, e eu acredito que esta união, nesses sentidos, obviamente, tanto de ter cessado aquele período de distanciamento, por ter cessado o período de guerras, como também agora eles estavam em uma união espiritual como povo de Deus. De modo, queridos, que as tribos todas elas estavam se reunindo para adorar o Deus verdadeiro. Não havia ali tribos que adoravam a Baal, aos Balins, a Astarote, como antes. Eles estavam todos voltados para o Deus verdadeiro. Então havia ali uma união espiritual, eles estavam buscando ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, ao Deus dos seus pais, e isso era, como diz aqui o salmista, algo bom, algo agradável. Eles estavam retornando ao culto verdadeiro, com os sacrifícios, com os sacerdotes. E o salmista, então, queridos, ele vai justamente destacar que este momento e esta união era algo bom, era algo agradável. Por quê? Porque, de fato, aquela união glorificava a Deus. Deus era glorificado no fato de que o seu povo estava vivendo em comunhão, no fato de que não havia guerra entre eles, no fato em que eles não estavam em conflito, irmão contra irmão. Segundo, nós também entendemos que era bom e agradável, porque eles estavam desfrutando ali dos benefícios desta comunhão que eles estavam tendo. E sem dúvida, querido, é algo bom, é algo agradável nós vivermos em um ambiente em que há comunhão, em que há paz,
em que nós buscamos ajudar-nos uns aos outros, em que há uma cooperação mútua, onde não há brigas, onde não há intrigas, onde não há desavenças. Então, esse ambiente é, sem dúvida, um ambiente bom e agradável de se viver. Trazendo essa realidade para o nosso contexto, para o contexto da Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós podemos afirmar que uma vez que você nasce de novo, a tendência natural é que você vai querer se aproximar daquelas pessoas que também nasceram de novo como você. Você vai desejar fazer parte da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, da família de Cristo. Nós vamos ter prazer em estar em comunhão uns com os outros. Nós teremos prazer em estarmos juntos, não é? Sabendo que nós estamos aqui vivendo, peregrinando rumo à mesma cidade, ao mesmo destino. Somos peregrinos, enfrentamos as mesmas lutas, enfrentamos os mesmos desafios, estamos aqui tendo os mesmos inimigos e podemos nos fortalecer uns aos outros, podemos ajudar uns aos outros, podemos nos consolar e encorajar uns aos outros. Então isso é muito importante. Quando nós somos salvos por Cristo, nós passamos a fazer parte do corpo dele, da família dele, e o nosso prazer está na comunhão dos santos. O salmista, no Salmo 16, verso 3, ele vai dizer assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. O salmista fala claramente aqui que para ele os notáveis da terra não são as grandes celebridades. Os notáveis da terra são aqueles que servem ao Senhor, os santos, aqueles que são os filhos de Deus, aqueles que são homens e mulheres piedosos. É neles que eu tenho o meu prazer, é com eles que eu me alegro. Eu acho muito interessante quando nós lemos a carta de Romanos, e você vai perceber o apóstolo Paulo lá no final da sua carta, né, na sua saudação final, é a saudação mais longa das cartas do apóstolo Paulo, e nela você vai ver o apóstolo Paulo mencionando irmão por irmão. Ele vai mencionando os nomes, ele vai mencionando a contribuição que aquele irmão deu na sua cooperação com o Evangelho. Eu vou até ler esse texto de Romanos, quando ele diz assim: saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai a Antrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai a Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai a Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também ao meu amado Estaques. Saudai a Peles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai a casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai a Ansíncrito e
Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai a Filólogo, Júlia, Nereu e a sua irmã, Olímpias e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Veja, queridos, que você vai ler esse texto. Eu sei que esse é um daqueles textos que quando a gente lê, a gente muitas vezes comete o erro de passar assim direto, né? Mas quando você para analisar que cada pessoa dessa era um irmão em Cristo, que estava envolvido com a obra de Cristo, que era um cooperador com o Evangelho, que era importante ali no início da igreja, homens e mulheres piedosos, que estavam ali se dedicando o seu tempo, dedicando as suas vidas, muitos até arriscando a sua vida, como Paulo mesmo diz. E Paulo faz questão de mostrar aqui o quanto ele tem amor por esses irmãos, o quanto ele tem apreço por eles, o quanto Paulo tem afinidade por eles. A afinidade de Paulo aqui com estes que ele menciona na sua carta não é porque eles participavam do mesmo contexto do trabalho ou de algum hobby, ou praticavam um esporte, não, ou porque eram pessoas legais, não. O contexto aqui é que essas pessoas eram irmãos e irmãs em Cristo, envolvidos com a obra, envolvidos com o Evangelho, comprometidos com a causa de Cristo, e Paulo os tem em alta conta. Paulo tem um grande apreço por eles. Paulo vai dizer que estes são os notáveis. Ele faz questão de citar o nome de todos eles. Então, queridos, é interessante nós entendermos que a palavra de Deus nos chama a atenção. Não é? Devemos nos unir com aqueles que são irmãos em Cristo, que amam o mesmo Senhor que nós amamos, que trilham o mesmo caminho que nós trilhamos, que estão de fato na mesma condição de peregrinos e forasteiros nesta terra, seguindo para a pátria celestial. Paulo menciona nome por nome, porque esses irmãos são notáveis sobre a terra. Veja, às vezes nós ficamos muito felizes quando alguém importante na sociedade menciona o nosso nome. Os apóstolos, eles destacam que o deleite deles se encontrava justamente naqueles que foram comprados por Cristo, que faziam parte da igreja de Cristo. Estes é que são os notáveis para eles. Na sua segunda epístola, nós vamos ver o apóstolo João, ele dizendo algo interessante. Ele diz assim: ainda tenho muitas coisas para vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ver-te e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Então veja que, de fato, o apóstolo João aqui, ele tinha prazer na comunhão. Ele poderia alongar-se na sua carta e falar aquilo que ele desejava falar, mas de fato ele se restringe porque ele quer falar de viva voz, porque ele quer estar com o irmão, porque ele quer participar pessoalmente ali, ele quer desfrutar da comunhão dos santos. Mas o segundo ponto que eu gostaria de destacar nesta noite, se o primeiro é que nós devemos buscar a comunhão uns com os outros em Cristo, também o segundo é que nós teremos na igreja uma relação complicada, porém não impossível. Teremos na igreja uma relação complicada, porém não impossível. Interessante porque o Salmo 133, ele fala que é bom, ele fala que é agradável que os irmãos vivam unidos. Ora,
se o salmista destaca a importância da união, era porque ele tinha a compreensão do perigo da desunião, da gravidade da falta de unidade, de como é ruim para o povo de Deus viver em conflito. Como vimos, provavelmente Davi, ele compôs esse salmo quando ele havia unificado o reino de Israel. Ele viu o quão terrível foi para o povo de Deus aqueles anos em que eles estiveram em desunião, aqueles anos em que eles estiveram divididos, lutando uns contra os outros. O fato é, queridos, que a desunião, a divisão, ela é fruto do nosso pecado, do pecado que habita em nossos corações. E este pecado, desde o início, desde o princípio, sempre trouxe a desunião entre nós e o nosso Deus, e a desunião entre nós e o nosso próximo. Isso é fato. Então, quando o Salmo destaca que é bom e agradável vivermos unidos, é por conta de que, embora sejamos povo de Deus, nós sim vamos ter dificuldades em nossos relacionamentos dentro do povo de Deus, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor. Veja, queridos, nós precisamos ser realistas a esse respeito, mas não podemos ser pessimistas. Nenhum de nós é ingênuo ao ponto de afirmar que nós não temos problemas na igreja. E veja, a igreja, desde o seu nascedouro, nós vamos ver que houveram problemas, houveram dificuldades, houveram conflitos. Então não podemos agir de maneira ingênua achando que não vai haver. Em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo ele vai tratar da ceia do Senhor no verso 18 e ele diz algo interessante, ele diz assim: porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, e também porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há quem também se embriague. Então, veja, Paulo está falando aqui do contexto da igreja de Corinto e daqueles momentos de confraternização que eles tinham, e que aqueles momentos, eles de fato não eram momentos que estavam contribuindo para que eles crescessem espiritualmente, para que a união entre eles aumentasse, para que aquela comunhão aumentasse. Mas o que estava havendo era a desunião. Era irmão pecando contra irmão. Era irmão, de fato, buscando os seus próprios interesses. Quando Paulo vai escrever também, agora a sua carta aos Filipenses, e tratando a respeito do pecado da soberba, que é algo terrível, que realmente vem para destruir a nossa comunhão, Paulo usa o exemplo de Cristo, como que para conscientizar os irmãos ali da igreja de Filipos. Ele vai então tratar da soberba falando da humildade de Cristo. Ele diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então veja que Paulo ele vai justamente mostrar que nós devemos agir imitando a Cristo e agir de maneira humilde, não com vanglória, não achando que somos superiores aos outros, não buscando aquilo que é propriamente meu, não sendo partidário, ou seja, atitudes que brotam de um coração soberbo, orgulhoso, que falta humildade.
E ali na igreja de Filipos haviam pessoas que estavam buscando a sua própria glória. Paulo então vai dizer que isso não deveria existir no nosso meio, porque Cristo não teve por usurpação na sua glória o ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumiu a forma de servo, morrendo na cruz, e que este é o exemplo que nós devemos seguir. Este é o sentimento que deve haver no nosso coração. Essa deve ser, de fato, a nossa marca. Sermos parecidos com Cristo, que era manso e humilde de coração. Na carta de Filipenses, chega um momento em que Paulo vai ter que intervir numa situação. Ele mesmo fala: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Ou seja, havia uma intriga ali entre essas duas irmãs que estavam trabalhando, irmãs que eram cooperadoras no Evangelho. Nós não sabemos qual foi o motivo deste conflito e desta intriga entre elas, mas já tinha tomado uma proporção tal que Paulo, preso, ficou sabendo do conflito e aqui precisa então escrever na sua carta uma palavra para aquelas duas irmãs, para que elas cessassem aquele conflito, aquela intriga, aquela divisão entre elas. Então, queridos, não devemos ser ingênuos, mas devemos também evitar o pessimismo. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, um texto que nós lemos inicialmente aqui, nós vamos perceber que ele vai falar justamente sobre o fato de que, mesmo sabendo que a unidade ela é difícil de ser preservada, que a comunhão ela é difícil de ser mantida, Paulo vai dizer que nós devemos nos esforçar como crentes em Cristo Jesus para, de fato, manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja o que é que Paulo vai dizer. Eu faço questão de ler novamente Efésios 4, do verso 1 em diante. Eu chamo a atenção dos irmãos para esse texto, porque sim, ele ressalta justamente esse aspecto tão importante da unidade. Veja, Paulo, nos 3 primeiros capítulos, ele vinha falando o que é que Deus fez por nós em Cristo, fala da salvação. Agora ele vai falar da nossa resposta à salvação, o que é que nós devemos fazer uma vez que nós fomos salvos, como é que nós devemos viver. E ele diz aqui: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda o que? Humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos o que? Diligentemente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, para manter esta unidade do Espírito no vínculo da paz, é necessário que haja um esforço diligente, insistente, persistente da nossa parte. Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor. Porque, queridos, veja, nós somos pessoas diferentes, nós temos características diferentes, nós temos pensamentos diferentes, nós temos personalidades diferentes. E muitas vezes nós não concordamos. Muitas vezes as nossas diferenças, elas tendem a nos separar. Por quê? Porque elas são muitas. Nós somos muito diferentes em vários aspectos. Porém, Paulo vai dizer algo interessante aqui em Efésios. Ele vai dizer que aquilo que nos une pode não ser tão numeroso, mas é mais importante, é mais fundamental. O que é que nos une? Veja aí o que ele vai dizer na continuação do texto. O que é que eu e você temos em comum? Por mais diferente que você seja de mim, o que é? Acompanhe comigo o texto. Há um só corpo, ou seja, há um só corpo de Cristo, não há vários corpos.
Eu e você fazemos parte do mesmo corpo. Há um só Espírito, ou seja, o mesmo Espírito que habita em você, habita em mim. É o Espírito Santo, não é? É. Tá, vamos para frente. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Eu e você temos uma única esperança da vocação, que é a da salvação. Nós esperamos a salvação em Cristo, não é? Não é isso que nós aguardamos aqui? Nós almejamos? É isso. Nós todos temos essa esperança da salvação. Há um só Senhor. Você tem um Senhor que é Cristo, eu também tenho um Senhor que é Cristo. Não há vários. Há um só Senhor. Nós servimos ao mesmo Senhor. Há uma só fé. Não é? Há um só batismo, que não é o batismo por aspersão ou por imersão, é o batismo que o Espírito faz, não é? E que só Deus que vê. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, ou seja, nós temos o mesmo Pai. Então veja, esses 7 referenciais aqui de união, eles são mais importantes do que as nossas diferenças. Isso aqui é o que nos torna irmãos. Isso é, sem dúvida, muito mais importante do que as nossas diferenças. Eu sei que a nossa tendência como pecadores, com o nosso coração pecador, é nos concentrarmos nas diferenças, naquilo que é menos importante, e nos esquecermos do que é mais importante. Paulo diz em 1 Coríntios 12, 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ou seja, quando nós fomos inseridos no corpo de Cristo, nós nos tornamos parte deste organismo, que de fato é um organismo vivo em que cada parte do corpo está interligada, e quando um sofre, todos sentem, e quando um é honrado, todos se alegram. Paulo vai dizer também lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 11, para vós outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Paulo está escrevendo para os irmãos da igreja de Corinto, está dizendo, ó Coríntios, para vocês o nosso coração se alarga. Para vocês, nós não temos limites nos afetos, mas vocês estão limitados em afetos a nosso respeito. Enquanto nós, de fato, estamos abertos para nos relacionar com vocês, vocês ficam restritos e não querem ter essa mesma atitude de proximidade conosco, de envolvimento conosco. Aí no verso 13 ele vai dizer, ora, como justa retribuição, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Ou seja, estejam prontos para amar-nos também, assim como nós estamos prontos para amar vocês, que vocês também possam estar prontos para nos amar. Não sejam fechados, não sejam reclusos, não sejam pessoas que evitam a comunhão. Ah, pastor, mas assim, pastor, a igreja ela é composta de pecadores, eu sou pecador, então, se eu ficar muito próximo, o senhor já sabe o que é que vai acontecer, não vai dar certo. Então, para evitar, para evitar que haja conflito, para que eu me decepcione com alguém, ou que eu decepcione alguém, então eu vou me manter distante. Eu não quero comunhão, eu não quero envolvimento, eu não quero participação. Mas, meu querido, eu sinto muito em lhe dizer que este não é o caminho. O caminho é aquele que Deus estabeleceu de vivermos em comunhão, de termos um relacionamento significativo com a igreja de Cristo.
E um relacionamento significativo é vivermos em comunhão uns com os outros. Não é simplesmente vir à igreja e ir embora e fazer isso sem nenhuma ligação com aquela igreja a qual você frequenta ou que você está participando. Precisamos estar atentos também com aqueles que chegam na nossa igreja, aqueles que estão vindo visitar-nos, aqueles que estão conhecendo a nossa igreja, que nós possamos nos aproximar, que nós possamos nos aproximar daqueles que nós sabemos que estão passando por lutas, por dificuldades, aqueles que estão passando por desânimo. E queridos, isso é algo que nós precisamos desenvolver enquanto cristãos, o amor uns pelos outros. E uma coisa que nós precisamos aprender é não pensar que nós somos o centro de todas as coisas. Veja, qual foi a última vez que você veio à igreja disposto a ouvir o seu irmão? Não falar das suas preferências, não falar dos seus gostos, não que seja errado, tá? Mas eu sei que muitas vezes nós estamos tão concentrados em falar aquilo que nós pensamos, aquelas nossas preferências, aquilo que nós achamos interessante, aquilo que nós vimos durante a semana, que achamos muito interessante, aquilo que nos interessa, vamos dizer assim. Mas a gente não está disposto a ouvir o outro, a perguntar como é que foi a semana do outro, a perguntar como é que está a família do outro, como é que está a saúde. Ouvi-lo e ouvir, perguntar e ouvir. Não é perguntar e quando a pessoa começa a falar, tá, mas deixa eu te falar aqui sobre a minha vida, e você interrompe e aí você começa a falar de você mesmo. Quando foi a última vez que você ouviu o seu irmão? Você parou para conversar de fato com ele? Então, queridos, nós precisamos ter essa atitude. Como igreja, nós precisamos. Espera-se de nós que nós sejamos pessoas diferentes também no que diz respeito aos nossos relacionamentos, a maneira como nós nos tratamos. Nós somos chamados a não apenas sermos pessoas que dizem, nós vivemos em amor na igreja. Nós somos chamados a viver o amor na igreja. Eu sei que é muito bonito a gente orar e falar, como nós vivemos no amor aqui na igreja, mas como é que nós vivemos o amor? Se muitas vezes a gente não tem tempo e interesse de saber ouvir o irmão. Porque estamos tão preocupados com o nosso dia a dia, com os nossos afazeres, com os nossos interesses, com os nossos problemas, com aquilo que mais nos agrada. Mas veja, no Salmo, voltando para o Salmo, você vai perceber que o salmista, aqui no Salmo 133, ele vai usar duas ilustrações justamente para falar dessa comunhão, dessa unidade e desse relacionamento harmonioso entre o povo de Deus. Ele vai aqui usar essas duas ilustrações para explicar por que é boa, por que é agradável esta união. Primeiro, ele usa aqui a ilustração do óleo que era derramado sobre a cabeça do sacerdote. Não é? Verso 1 ele diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E ele faz essa comparação. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Veja, esse óleo que o texto se refere aqui, era um óleo que era fabricado de acordo com uma receita que Deus havia dado a Moisés. Ninguém mais podia fazer esse óleo a não ser os sacerdotes. Esse óleo ele era composto de azeite de oliva fino e outras 4 especiarias extremamente raras e caras. O resultado é que este óleo ele era um óleo extremamente perfumado, de um aroma agradabilíssimo. E quando ele era derramado, o cheiro ele se espalhava pelo tabernáculo. E todos podiam sentir o cheiro daquele óleo.
E também porque ele era derramado de maneira abundante sobre o sacerdote. Era derramado na cabeça e descia pelo rosto, descia pela barba e molhava o restante das vestes. A palavra orla aqui também essa palavra que é utilizada aqui aqui no gola, na verdade, também poderia ser traduzida por borda, o que daria a entender de que o óleo ele era derramado pelo corpo todo, não só na parte de cima, mas um óleo que era espalhado em todo o corpo. E esse óleo passava pela roupa toda, e Davi diz que a união era semelhante a esse óleo. Esse óleo, ele era usado especificamente nesta cerimônia de unção do sacerdote. Quando o sacerdote era escolhido para ministrar diante de Deus, como sumo sacerdote, então ele passava por esta cerimônia na qual ele era ungido. Ele era ungido com óleo de maneira abundante, né, uma cerimônia pública, e aquele óleo era derramado por ele todo e o cheiro se espalhava, certo? E Davi, ele tinha justamente essa imagem em sua mente, ou seja, como sendo algo de fato agradável, um óleo que percorria a cabeça e o corpo todo de Arão, trazendo a ideia de uma unidade, certo? De algo que de fato estava acontecendo ali no corpo todo. Arão como representante do povo. E ele era completamente lambuzado por aquele óleo, né? E aquele cheiro alastrava-se por todo o ambiente. Então, queridos, a comparação aqui com o óleo que desce pela barba, que desce pelo ombro, que desce pelos braços, pelas pernas, chega à orla das vestes, lá embaixo, era justamente essa a ideia de uma unidade ali no povo de Deus. E essa imagem aqui, ela traz justamente essa lição. Mas também há uma segunda comparação que, se você perceber, começa aqui no verso de número 3, quando ele fala a respeito do orvalho de Hermon. Veja que ele diz assim, que essa união no meio do povo de Deus, ela é como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte Sião. É interessante nós pensarmos aqui um pouco sobre a geografia de Israel. O monte Hermon é, de fato, o monte mais alto de Jerusalém. Ele é de fato tão alto que no seu topo era coberto de neve, certo? E ele ficava bem ao norte de Israel. Ele fica ao norte de Israel, né? E ali, aquele monte, descia o orvalho. Havia um rio embaixo, aquela água evaporava e descia sobre o monte como um orvalho que de fato irrigava o monte. E aí ele também fala no monte Sião. É como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte Sião. Agora aqui nós temos um problema geográfico. Por quê? Porque o monte Hermon ficava no lado norte de Israel, quilômetros de distância do monte Sião, que ficava ao sul de Israel, que ficava próximo ali da onde ficava o templo. O monte Sião, ele ficava ao sul. E como é que esse orvalho do monte Hermon chegava até o monte Sião? Ele fazia esse percurso por meio do rio Jordão, que atravessava as terras de Israel e levava o orvalho do Hermon até o monte Sião, certo? E essa figura aqui também traz a ideia de uma unidade, certo? A ideia aqui é que o mesmo orvalho que caía sobre o monte Hermon no norte era trazido ali pelo rio Jordão para o monte Sião, o que unia aquelas duas montanhas, aqueles dois montes, certo? Então, a ideia aqui é justamente essa, tanto a figura do óleo que desce sobre
a barba e o corpo de Arão todo, e como a união dessas duas montanhas pelo mesmo orvalho, a ideia é de algo que é bom, que é agradável, que mostra uma união. De fato, queridos, quando nós vivemos assim, quando nós vivemos em união, essa união que vem de alto a baixo, que vem do céu para as nossas vidas, Deus ele vai abençoar a vida da igreja. Veja que o final do verso 3, o salmista diz assim: ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Então, Sião era o local do santuário, para ali subiam as tribos de Israel unificadas, era símbolo da união espiritual do povo de Deus, e era ali que Deus ordenava a sua bênção para o seu povo. Ali, quando o povo estava reunido, unidos, em consenso, buscando ao Senhor de todo o coração, em um só coração, em uma só alma, Deus então, ele ordenava a bênção sobre o seu povo. Deus abençoava aquele povo que vivia em união. E de fato, queridos, a união, ela é a base para a bênção do Senhor na vida da igreja. Uma igreja que não vive em união, uma igreja que não vive em comunhão, se não há unidade do Espírito na igreja, Deus não ordena a bênção sobre nós. Onde há discórdia, onde há dissensão, divisão, inimizades, intrigas, partidarismo, meus queridos, o Espírito Santo ele é entristecido. Ele é entristecido, o óleo não corre e o orvalho não desce. A bênção do Senhor não está ali, mas quando de fato nós buscamos andar em comunhão uns com os outros, quando nós buscamos tratar biblicamente as nossas diferenças, quando nós buscamos agir como crentes em relação aos nossos conflitos, porque vão haver conflitos. Alguém já disse que onde estiverem 2 ou 3 pecadores, ali haverá um conflito. Então, vão haver conflitos, mas a questão é como nós lidamos com esses conflitos. E aqui, queridos, eu caminho para o nosso fim, trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, gostaria de me dirigir aqui a você que talvez esteja vindo para a igreja, você que é uma pessoa de fato solitária neste mundo, talvez alguém que não tem parentes próximos, talvez alguém que está morando fora, longe da sua família, talvez você ainda não é uma pessoa que tenha casado, mas eu quero que você entenda que a igreja, ela é de fato uma família para nós. Ela é a família do Senhor. E quando nós somos salvos por Cristo, somos introduzidos nesta família, somos parte deste corpo, fazemos parte desta comunhão dos santos. E eu quero que você que está aqui nesta noite, que está vivendo de forma solitária, não perca a oportunidade de estar em comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Procure estar com os irmãos, procure conhecer os irmãos, esses irmãos que fazem parte do mesmo corpo, não é? Que tem a mesma fé, que tem o mesmo Salvador, que tem o mesmo Espírito que você, que tem o mesmo Deus e Pai que você tem. Busque se aproximar, busque estar com eles, busque desenvolver um relacionamento de fato de edificação, de comunhão, de amor. Uma outra aplicação também para as nossas vidas,
para aqueles que veem a igreja apenas como um local, não é, para assistir o culto aos domingos. Veja, a igreja ela é muito mais do que isso. O que nós fazemos aqui na igreja é, de fato, um momento maravilhoso, é um momento, vamos dizer assim, principal, sim, de comunhão, de adoração, mas a relação que nós devemos ter uns com os outros enquanto igreja não se resume a simplesmente ou a somente vir aqui. A gente precisa estar em comunhão e unidos num só coração, numa só alma, num só propósito. Devemos ter prazer em estar uns com os outros, devemos ter prazer na amizade uns dos outros, de estarmos juntos. Eu sei que muitas vezes nós vamos nos identificar com pessoas que são mais parecidas conosco, e seremos talvez mais próximos de umas pessoas do que de outras, mas o importante é que nós tenhamos comunhão com a igreja de Cristo. A igreja, meus queridos, é muito mais do que o que nós estamos experimentando aqui nesse momento. Por isso que eu quero convidar você a olhar para a igreja como sendo uma família, como sendo um corpo, como sendo um só povo, onde você vai buscar, de fato, comunhão, onde você vai buscar auxílio, ajuda, onde você vai encontrar pessoas que vão caminhar com você, que vão orar com você, que vão te encorajar quando você estiver desanimado, que vão trazer uma palavra de Deus para o seu coração quando você estiver pensando em desistir. Então, nós precisamos disso. Deus não nos salvou para que nós fôssemos guerreiros solitários, cada um seguindo o seu próprio rumo. Não, mas para sermos um só povo e participarmos do mesmo exército, em que uns aos outros nos ajudamos para enfrentarmos essa batalha e esse mesmo inimigo. Terceiro, muitas vezes nós vamos encontrar, meus queridos, na igreja do Senhor, dificuldades, mas nós não devemos deixar de perseverar buscando a comunhão com os irmãos. Como eu disse, nós não podemos ser ingênuos, nós temos diferenças, nós muitas vezes não concordamos com muitas coisas, nós temos o nosso próprio jeito, às vezes não apreciamos muito o jeito do outro, né? Mas nós precisamos amar uns aos outros. E se não houver amor, se não houver comunhão, se não houver essa atitude de esforço por manter a unidade, Deus não abençoa. Deus não abençoa essa igreja. Deus não abençoa as nossas vidas. Então, eu sei que é difícil, porque muitas vezes a gente não quer ter uma postura humilde. Eu sei que é difícil porque é mais próprio do nosso coração, a gente fica muito mais confortável em agir de maneira mais altiva, achando que não devemos buscar, devemos sempre ser aqueles que esperam os outros virem até nós, mas nós somos chamados a vivermos de maneira humilde, servindo uns aos outros, buscando tratar as nossas diferenças biblicamente. O próprio Senhor Jesus, em certa ocasião, ele vai dizer: olha, se chegares diante do altar para trazer a tua oferta, te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar, volta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois volta e faz a tua oferta. Ou seja, mais importante do que o culto que nós prestamos a Deus é a nossa vida, se nós estamos realmente obedecendo a Deus, se nós estamos cumprindo aquilo que Deus quer que nós façamos. Para que Deus possa aceitar o nosso culto, Ele tem que aceitar a nossa vida. Por isso que Ele diz: conserte e adore.
Então, que possamos ter essa atitude de perseverança. Eu sei que, meus queridos, que não é fácil, mas com a graça de Deus, com o Espírito Santo agindo dentro de nós, nos capacitando, nós podemos sim lutar mais para vivermos em unidade, para vivermos em paz, para vivermos em comunhão, para ajudarmos uns aos outros, para focarmos naquilo que é essencial e não nas nossas diferenças, que podem ser muitas, mas que não são nada diante daquilo que nos une em Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.